Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Quero pedir que os irmãos abram a vossa Bíblia. Em Gênesis. Hoje nós vamos falar de uma história muito conhecida, de algo muito conhecido, mas que às vezes nós não percebemos algumas coisas. Gênesis capítulo 37, nós vamos estar lendo do versículo 3 até o versículo 5, e daí por diante nós vamos dar algumas olhadas em alguns versículos. Mas nós vamos falar da vida de um jovem chamado José, a qual nós conhecemos a história, onde ele se torna um governador do Egito. Porém, na sua trajetória, nós podemos tirar algumas lições. E o que eu quero destacar aqui nesta manhã são os processos da vida de José. Nossa caminhada e nossa jornada, nós vamos ter diversas etapas em nossa vida. Nós vamos passar por diversos momentos, sejam eles bons, sejam eles ruins, sejam eles fáceis ou sejam eles difíceis. Nós iremos enfrentar. E em Gênesis capítulo 37, o versículo de número 3, está escrito assim: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiaram, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Meus irmãos, José, ele era o filho mais novo de Jacó. Israel era Jacó, mas teve seu nome mudado, e teve seu filho José na sua velhice. E a própria Bíblia vai nos dizer que era o filho mais amado de Jacó. E por este motivo, por esse amor que Jacó tinha por José, os seus irmãos o odiavam. Os seus irmãos não gostavam de José. Mas um certo dia esse jovem ele tem um sonho. E o primeiro sonho que José teve, nós vemos no versículo 7, ao qual o sonho vai dizer que estava José e seus irmãos atando molhos no campo. Em um certo momento, o molho em que José estava atando se coloca de pé. Fica em pé. E aí os molhos dos seus irmãos se prostraram ao de José. José não entendia o significado disso e ele foi contar para seus irmãos, foi contar para seus pais. E ali então eles percebem o significado daquele sonho. E o significado era que os irmãos de José iriam se prostrar a José. Isso fez com que seus irmãos ficassem mais enfurecidos, se irritassem mais com José e o odiavam mais. Só que José ele teve um segundo sonho. E a diferença desse sonho nós vamos ver no versículo 9, que além dos seus irmãos, estava englobando seus pais também. Porque agora o sonho dizia que o sol, a lua e as 11 estrelas que estavam no céu se prostravam a José. Ele foi mais uma vez, contou para seus irmãos e para seus pais, e ali o seu pai então percebe que o significado do sonho era que os seus irmãos, que o seu pai e sua mãe iriam se prostrar a José. Isso determinou, por fim, o ódio de todos os seus irmãos por José. E agora, nós conseguimos tirar uma grande lição disso aqui. José lhe contou seus sonhos para seus irmãos. José contou seus sonhos para pessoas que não acreditavam nos sonhos de José. E aqui nós tiramos uma grande lição que é: nós não podemos contar os nossos sonhos para pessoas que não possuem sonhos. Porque quando nós falamos nossos sonhos, nossos objetivos, nossas conquistas que queremos ter,
Tem pessoas que não possuem sonhos, não querem conquistar algo grande, não planejam, não se preparam para isso, e quando você conta, elas vão te desanimar. Elas vão tentar falar, nossa, mas é tão difícil isso acontecer. Nossa, mas isso parece impossível. E nós vamos ouvir uma palavra de desânimo dessas pessoas, porque elas não possuem sonhos, porque elas não possuem objetivos, não planejam, não querem conquistar algo grande. Só que há uma diferença quando nós contamos nossos sonhos para pessoas sonhadoras. Porque quando eu vou contar um sonho, um objetivo, uma meta que eu tenho para alguém que também sonha, ela vai ouvir, vai se animar e vai falar, olha, eu também tenho um sonho. Eu pretendo fazer isso, eu quero fazer aquilo lá, eu me animo com isso, eu vou conquistar isso. E aí você ouve, você fica mais encorajado a isso e você fala, não, eu vou fazer isso aqui também, eu planejo isso aqui. Então os dois se alegram, os dois ficam felizes porque possuem sonhos, possuem objetivos em sua vida. E um anima o outro porque por mais que esses sonhos parecem ser difíceis, ainda assim podem se cumprir. Então, quando nós temos objetivos, nós devemos tomar muito cuidado com quem nós compartilhamos. Porque tem pessoas ao nosso lado que estão só para nos desanimar. Vão ter pessoas do nosso lado que quando nós vamos contar a nossa conquista, vão falar, não sei não, hein? Vão falar, ixi, esse sonho aí está muito distante. Mas quando nós contamos nossos sonhos para pessoas sonhadoras, elas nos encorajam e nos impulsionam para frente. E nós precisamos ser esse tipo de pessoa. E José, ele teve o seu sonho ao qual Deus revelou a ele. Deus revelou por um motivo, que isso iria acontecer. O que muitas vezes nós esquecemos é que para o sonho se cumprir, ele precisa ter um processo, precisa partir de um início. E agora José, ele precisava começar a viver esse processo em sua vida, para conseguir conquistar o sonho a qual ele teve. E agora, certo dia, na história nós vamos ver que os irmãos de José estavam apacentando as ovelhas de seu pai. E fazia um tempo a qual eles já tinham ido, e agora Jacó, preocupado com seus filhos, chama José e fala, José, vai atrás de seus irmãos. Vá buscar seus irmãos, ver como eles estão e ver o que está acontecendo. E aqui, tudo na vida, ele tem um começo. E esse foi o começo para José. A trajetória de José começa exatamente aqui, a partir do momento que ele foi atrás de seus irmãos. A própria Bíblia vai dizer que José estava em busca de seus irmãos e provavelmente José, ele sabia mais ou menos aonde seus irmãos cuidavam, passavam com as ovelhas. Porém, José foi até aquele lugar e não encontrou seus irmãos. Talvez ele deu uma volta, olhou ao redor, analisou a situação e não encontrou de jeito nenhum os seus irmãos. Talvez José, vendo aquela situação, não encontrando os seus irmãos, falou, olha, eu vou voltar para casa, vou falar para o meu pai que eu não encontrei eles, a gente reúne algumas pessoas, e aí então a gente vai buscar meus irmãos para um lugar maior, uma área maior. Quem sabe José estava até voltando para casa, quando num certo momento aparece uma pessoa e fala, jovem, o que você procura? O que está acontecendo? E aqui nós podemos ver que na nossa vida todas as coisas acontecem por algum motivo. Sempre tem um motivo do porquê está acontecendo algo. Se José fosse para sua casa, ele conseguiria ir, falaria com seu pai, provavelmente sairia com mais pessoas e encontraria seus irmãos. Porém, naquele momento apareceu alguma pessoa do nada e falou com José, olha, você está procurando seus irmãos e tal? Eu vi uns homens aí passando com umas ovelhinhas, passaram e foi para tal lugar. José então decide ir atrás. E aqui é onde tudo começa.
Porque se José voltasse para sua casa, ele não seria traído. Porque nós sabemos que quando José ele chegou e encontrou seus irmãos começaram a arquitetar um plano contra ele. O plano era: nós vamos nos livrar do sonhador. Vamos fazer alguma coisa ao qual vamos acabar com os sonhos daquele sonhador. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E olhando para essa história, para a história de José, nós vamos ver que tudo o que acontece na vida dele, no final, sempre tem um motivo. E aqui, José, ele estava passando por uma etapa da sua vida, que era a etapa da traição. Aqui ele estava sendo traído pelos seus irmãos. E quando ele chega até os seus irmãos pegam ele, colocam dentro de uma cisterna, dentro de um buraco, para então conseguirem pensar: o que vamos fazer com José? Com José, exatamente. Então eles arquitetam o plano e falam: olha, nós podemos matar ele, nós podemos nos livrar dele, e aí a gente suja a túnica dele colorida de sangue de algum animal, qualquer coisa, e mostra para nosso pai Jacó e fala que uma fera o devorou. Eles pensam, mas então decidem não matar a José. E naquele momento, então, eles vê uns mercadores passando exatamente pelo lugar a qual eles estavam. Foi aí que eles tiveram a ideia: bom, a gente pode ganhar duas coisas fazendo apenas uma. Nós vendemos José para esses mercadores e, além de nos livrar deste sonhador, nós ganhamos um dinheiro. E este foi o plano dos irmãos de José. Venderam aos mercadores que estavam passando e ali, com a túnica de José, eles mataram algum animal e sujaram ela de sangue. E foram até seu pai e falaram: olha, pai, a gente encontrou a túnica de José e ela está cheia de sangue e José, ele morreu. Uma fera provavelmente o matou. E José, então, foi vendido para os mercadores. E aqui nós vemos uma situação muito triste, a qual alguém muito próximo traiu a José. E na nossa vida não acontece de forma diferente. Às vezes nós somos traídos pelas pessoas que estão mais próximas da gente, que a gente menos espera. E isso aconteceu com José. Mas a traição, ela foi necessária por algum motivo. A traição precisou acontecer para algo maior na vida de José. Então, algo ruim precisou acontecer com José para que o sonho pudesse ser realizado. Algo ruim na nossa vida precisa acontecer para que algo bom da parte de Deus possa ser realizado. Então o processo, ele é doloroso, ele é complicado, acontece muitas coisas a qual nós não esperamos, mas é necessário, porque no final os planos de Deus não se frustrarão. E agora, tudo o que acontece em nossa vida, tudo o que aconteceu na vida de José teve um objetivo, teve um motivo para acontecer. E agora José, ele estava indo para uma terra a qual ele não queria ir. Ele estava indo ao Egito, iria ser vendido e estava sendo tratado como uma mercadoria. E José, com certeza, não queria estar indo para aquele lugar. Com certeza, não era o sonho de José estar naquela terra. Não era o lugar ao qual José ele queria estar, José ele queria viver. Mas era a terra, era o lugar ao qual Deus precisava que José estivesse. E aqui, a vida de José nos mostra que existem lugares que nós não queremos estar, mas são necessários nós estarmos.
E por algumas vezes nós vamos precisar estar sozinhos, sem algum companheiro. Só que não vamos estar literalmente sozinhos. Nós não podemos ter alguém do nosso lado, mas nós temos alguém que está cuidando de nós. José estava sozinho. Ele estava indo para uma terra ao qual não queria. Mas para essa terra que ele estava indo, ele não levou algum amigo, não levou algum parente. Mas o que mais importava, ele levou, que era a presença de Deus. Deus estava com José em sua caminhada. Deus estava com José enquanto ele estava sendo traído, enquanto ele estava sendo vendido e enquanto ele estava sendo tratado como mercadoria. E Deus não abandonou a José. E José não abandonou a sua fé em Deus. E agora ele chega ao Egito e um homem chamado Potifar estava atrás de um servo, estava atrás de alguém para cuidar das coisas da casa dele, fazendo uns serviços na casa dele. E foi aí que ele encontra José e compra a José daqueles mercadores. E nós vamos ver que na história, Potifar, ele era o oficial de Faraó. Um homem que tinha uma grande importância, tinha um grande valor. E agora este homem coloca José para tomar conta de sua casa. Então, ia fazer algumas coisas na sua casa, ia preparar algumas coisas e ia cuidar da casa de Potifar. Só que a Bíblia ela vai nos lembrar mais uma vez que Deus não abandonou a José. Porque a própria Bíblia vai dizer que tudo o que José tocava prosperava. Tudo o que José fazia dava frutos. E Potifar percebeu isso. Potifar olhou José e falava, olha, tudo que ele toma conta, tudo que ele faz, tudo que ele cuida, sempre prospera. A plantação que ele cuida dá mais frutos, dá mais comida. Tudo o que ele faz rende mais. Tudo o que ele faz prospera. E agora, José vivendo a etapa de se tornar um escravo, ser tratado como mercadoria, após essa etapa em sua vida, ele passa para uma etapa muito boa. Aconteceram duas coisas ruins para a primeira coisa boa vir, que era ele viver em uma prosperidade. Porque como José vivia na casa de Potifar, cuidava das coisas, consequentemente ele também aproveitava de algumas coisas. E ele ali então começa a aprender a como cuidar de algo próspero, como a viver numa prosperidade. Deus abençoou a casa de Potifar através da vida de José. E agora José estava administrando uma casa próspera, uma casa rica, uma casa com muitos frutos. E ele aprende a lidar com a riqueza. Ele administra da forma correta, ele cuida da forma correta, da melhor forma que ele poderia fazer. Mas a vida ela não é feita apenas de momentos bons. José foi traído, foi tratado como mercadoria e para conseguir viver numa prosperidade. 2 momentos ruins vieram na vida de José para um momento bom acontecer. Só que, como aquele velho ditado, tudo que é bom dura pouco. E agora José, então, ele sofre uma mentira. Ele é tentado pela mulher de Potifar. Agora a mulher de Potifar trama contra José. E José, então, temente a Deus, ele tenta se esquivar. Porque um servo de Deus não procura o pecado. Ele se esquiva do pecado. Ele se esquiva do mal. José, ele correu. E não é feio correr. Não é feio correr do mal. Não é feio correr do pecado. Feio é se deixar ser pego pelo pecado.
José, ele tentou fugir, ele tentou correr, ele tentou evitar, mas ele não conseguiu. O plano da mulher de Potifar se sobressaiu. E agora José, ele é pego e é preso. José, ele é mandado para a prisão. E tudo na vida tem um motivo. Tudo que acontece em nossa vida tem algum motivo. E é tudo permissão de Deus. Agora que José tinha aprendido a viver nas prosperidades, José precisou agora aprender a viver na escassez. Foi na prisão que José aprendeu a como cuidar, a como lidar com algo escasso, com poucas coisas. José é preso, porém ele não estava sozinho. Deus estava com José. Então, quando José estava sendo traído, Deus não o abandonou. Quando José foi tratado como mercadoria, Deus estava com José. Quando José viveu na prosperidade, aonde Deus estava? Com José. E agora que José está na prisão, Deus está com José. E agora ele tem que aprender a lidar com essa escassez. Só que a Bíblia vai dizer que o guarda daquela prisão olha José e fala: ei, toma conta aí de algumas coisas, me ajuda aí. E mais uma vez nós vamos ver José sendo abençoado por Deus. Porque tudo que José tocava prosperava. Tudo que José fazia dava frutos. Então Deus estava abençoando uma prisão através da vida de José. Olha que coisa! E agora José estava tomando conta, estava ajudando a cuidar daquele lugar qual ele estava preso. E aqui nós encontramos um segredo muito importante para a nossa vida. Um segredo que não é tão segredo assim, que nós podemos contar para as pessoas. Que é, para a vida conseguir ir bem, para que a gente possa dar frutos, para que a gente possa ser próspero, nós precisamos estar com Deus. Estando com Deus, não importa o lugar ao qual nós estamos, vai dar prosperidade. Se nós estamos com Deus, nada vai nos faltar. E a prosperidade não se baseia só em ter milhares e milhares de coisas. Não, prosperidade é não faltar nada. Então nós somos prósperos. Ah, mas eu não tenho o carro do ano, eu não ganho milhões por mês, eu não tenho várias casas na praia, mas tudo que eu preciso, eu tenho. O pão de cada dia, eu tenho. Uma roupa bonita para vestir, eu tenho. Um sapato bonito para caminhar, eu tenho. Um carrinho, por mais que seja velho, eu tenho. E eu consigo caminhar. Então nós somos prósperos, porque nada nos falta. Por mais que não seja milhares de coisas, nada falta na nossa vida. E o segredo é ter uma vida com Deus, é estar com Deus. Porque a partir que nós abandonamos Deus, nós podemos até conquistar várias coisas, mas sempre haverá um vazio dentro do nosso peito. Mas esse vazio, José não conheceu. Porque em nenhum momento da sua caminhada, José abandonou a sua fé em Deus. E é por isso que ele era tão próspero. Era por isso que tudo na vida de José dava certo. Porque ele não abandonou a sua fé. Ele não questionou a sua fé. Ele não indagou a Deus. Coisa que nós fazemos. Na primeira oportunidade nós falamos: mas por que Deus? Por que isso? Eu sou tão fiel à sua casa, eu vou todos os cultos, eu oro, eu jejuo, eu prego, eu louvo. Por que eu preciso passar por essa prova? Por que o Senhor está fazendo eu passar por isso? José, ele não fez isso. Ele não questionou a sua fé. Ele só seguiu o caminho. Ele confiava que Deus estava com ele. E no final das contas, Deus estava com ele. E agora dentro da prisão, a própria Bíblia vai dizer
que havia duas pessoas também presas junto com José. E essas duas pessoas eram dois homens muito importantes para Faraó. A Bíblia vai dizer que havia um copeiro e um padeiro. O responsável por tomar todas as bebidas antes do Faraó era o copeiro. E o responsável por cuidar do pão, por fazer as comidas para Faraó, era o padeiro. Esses dois homens haviam sido presos. Estava dentro daquela prisão junto com José. E um certo dia, esses dois homens teve um sonho. E eles ficavam muito preocupados, ficavam confusos, porque eles não entendiam o significado daquele sonho. José, então, percebendo que eles estavam inquietos, perceberam a cara deles de confusão, questionou o que havia acontecido. E aí eles falaram, eu tive um sonho, mas eu não entendi o significado. E aí José pergunta, então me conta o sonho, vai que eu descubra, vai que eu saiba o que significa. No começo da história, nós vemos que José, ele teve sonhos, mas ele não interpretou. Ele não entendeu o que iria acontecer. Foi por esse motivo que ele contou para seus pais. Mas agora José, aquele jovem que não sabia interpretar sonho, perguntou, qual que é o sonho? E aqueles homens, então, contaram os sonhos e cada um teve um sonho diferente, mas que trazia um significado parecido. José, então, ouvindo aquele sonho, ele consegue interpretar. Então, aquele jovem agora conseguiu entender o significado que aqueles sonhos estavam dizendo. O sonho do padeiro foi interpretado. E o do padeiro dizia que em 3 dias, aquele homem sairia daquela prisão, mas seria morto por Faraó. E assim aconteceu conforme José havia dito. Só que o mais interessante é que já o copeiro, aquele que é responsável por tomar as bebidas antes de Faraó, ele teve um sonho e aquele sonho dizia que em 3 dias também, ele também sairia da prisão. Porém, ele não seria morto. Ele voltaria ao seu cargo. Ele voltaria a servir ao Faraó. E assim aconteceu com aqueles dois homens. O copeiro voltou e o padeiro foi morto. Só que antes do copeiro sair, antes do copeiro voltar ao seu trabalho, José lhe falou, olha, quando você sair, lembra de mim, fala para o Faraó que eu estava aqui na prisão, cuidando e tal, e te ajudei, interpretei um sonho, vai saber se Faraó não me tira daqui também. A ideia de José era o quê? O copeiro vai sair, vai chegar para Faraó e vai falar, Faraó, tem um homem lá que me ajudou, interpretou meu sonho, aconteceu da forma correta, e eu quero que ele saia para me ajudar nas coisas aqui da cozinha, para cuidar junto comigo. Por certo, talvez Faraó poderia até libertar José. E José iria viver uma vida junto com o copeiro. E iria trabalhar provavelmente ali na cozinha, cuidando de algumas coisas também. Só que não aconteceu. Por quê? Porque tudo tem um motivo. E o motivo disso ter acontecido é que não eram os planos de Deus. José não podia sair naquele momento. Porque o plano de Deus para a vida de José não era ficar trabalhando na cozinha, mas era algo maior para a vida de José. Deus precisava de José para um motivo maior. E após um tempo, nós vamos ver que depois de um longo período de José aprendendo a viver a escassez, aconteceu algo no Egito. O faraó, ele teve um sonho. E este sonho não era interpretado por ninguém. Só que esse sonho era aqueles sonhos complicados, era aqueles sonhos que ficam na nossa mente, que perturba até que a gente não consegue descansar.
Faraó, ele ficou perturbado e queria saber o que significava, ele precisava entender o sonho dele, e por isso ele convoca todos aqueles que poderiam interpretar. Todos os magos, todos aqueles que faziam magia no Egito, eles foram convocados por Faraó. Só que o interessante é que nenhum deles conseguiu interpretar aquele sonho. Porque eles falavam alguma coisa, contavam alguma coisa, e o Faraó falava, não, isso daí não me confortou não foi isso que o sonho disse. E naquele momento o copeiro, ele se lembrou de um jovem que estava na prisão. E ele fala, Faraó, quando eu estava na prisão, eu tive um sonho também ao qual eu não conseguia entender, que não fazia sentido nenhum para mim. Mas este sonho, teve um jovem lá dentro da prisão junto comigo, que conseguiu interpretar. E exatamente o que ele interpretou, exatamente o que ele falou, tudo se cumpriu. O Faraó então falou, então manda chamar ele. E foi ali que José foi chamado da prisão, e o Faraó então conta, olha, eu tive um sonho assim, aconteceu isso e aquilo lá, e nós sabemos que todo o sonho de Faraó foi contado. José então falou, olha, você teve 2 sonhos, e esses 2 sonhos possuem o mesmo significado. Iriam acontecer 7 anos de prosperidade. Era uma prosperidade tão grande que iria acontecer, que ninguém nunca viu. Então o Egito seria uma terra muito próspera, como nunca foi antes. Só que esses 7 anos chegaria ao fim. E depois desses 7 anos, iria vir 7 anos de escassez. Ou seja, ia vir 7 anos com a maior escassez que o Egito já viu na terra. Quando nós olhamos a vida de José, nós vemos que ele passou pela etapa de prosperidade primeiro que a etapa de escassez. Então, primeiramente, José ele foi próspero, para depois José viver na escassez. E eu falei que tudo na nossa vida acontece por algum motivo. E o Egito iria passar primeiro por um período de prosperidade, assim como José passou, depois por um período de escassez. Só que o mais incrível na vida de José é que, além dele interpretar esse sonho, ele ainda fala, Faraó, o sonho é esse, é assim que vai acontecer. Eu tive uma ideia que você pode fazer assim, você faz desse jeito, cuida assim, administra dessa forma, que aí tudo vai dar certo. Por mais que a gente vai passar por 7 anos de escassez, ainda assim vamos ter recursos, vamos continuar tranquilo. Faraó falou então, caramba, além de você interpretar o sonho, você me deu uma resolução. Olha só, quando Deus é na nossa vida, quando nós estamos com Deus, Deus ele não para só na interpretação do sonho. Deus ele dá um resultado. Então ele só não soluciona, não fala qual é o problema, mas ele traz a solução. E na nossa vida é da mesma forma. Quando nós estamos com Deus, não adianta só a gente falar qual é o problema, porque todo mundo está vendo o problema. Mas quando estamos com Deus, além de nós vermos o problema, nós também temos a solução. Então, quando nós buscamos a Deus, buscamos em Deus, Ele nos dá a resolução dos problemas. Deus ele não só aponta, não fala qual é o seu problema, não fala o que está acontecendo de errado na nossa vida. Não, além de Deus falar, olha, está errado, Ele ainda fala, faz desse jeito que vai dar certo. E nós precisamos dar ouvido. Faraó, ele fez isso, ele ouviu a José interpretando o sonho e falou, olha, você trouxe a solução. E agora quem poderia pensar em algo dessa forma? Quem poderia administrar dessa forma que você falou? Senão o próprio que falou. E naquele momento nós então agora vemos que após um longo período de escassez, pelo um longo período de processo na vida de José, o sonho se realizou.
O sonho que Deus tinha feito lá no começo se cumpriu. José se tornou o governador do Egito. E José era alguém tão importante que acima dele só era Faraó. Então José só podia obedecer a Faraó e dava ordens a todo mundo. Todo mundo servia a José agora. E lembra que tudo acontece por um motivo? José ele precisava estar liderando, governando o Egito. Por quê? Porque naqueles 7 anos de escassez, o Egito poderia até estar bem com suas riquezas, com os seus frutos. Porém, e o povo de Deus? O povo de Deus não vivia no Egito, vivia numa terra próxima. Então, consequentemente, aqueles 7 anos de escassez, o povo de Deus passaria. E quem sabe, não até seria extinto. Então, olha só, iriam vir 7 anos de escassez que poderia acabar com o povo de Deus. Só que antes de tudo isso ser pensado, antes dos 7 anos de prosperidade, Deus já escolheu a qual seria aquele que ajudaria o seu povo. Deus levantou a José, não só para governar a terra do Egito, não só para ser governador e liderar. Deus levantou a José para trazer frutos para o seu povo, para trazer recursos para seu povo. O povo de Deus precisava ser cuidado. O povo de Deus precisava continuar. E foi por isso que José se tornou governador do Egito, para cuidar do seu povo. Então era necessário o processo na vida de José. José precisou enfrentar tudo aquilo, não para no final ele receber glória, não para no final ele ser um governador. Ele precisou passar por tudo aquilo, porque ele seria a chave para abençoar o povo de Deus. E na nossa vida não é diferente. Às vezes nós vamos passar por processos, não para que no final nós sejamos recompensados com muita glória, com muitas honras. Mas às vezes nós vamos enfrentar processos para que nós, no final, através da nossa vida, o povo de Deus possa ser abençoado. Talvez o processo que estamos enfrentando não seja para no final nós sermos totalmente recompensados, mas seja para que o povo de Deus seja abençoado através de nossa vida. Repare que na vida de José primeiro passou por uma traição, depois passou por escravo, para então viver na prosperidade. E depois voltar a viver na escassez. De 4 fases na vida de José, apenas uma foi uma fase boa. 3 foram fases ruins. E a gente ainda reclama, nossa, mas eu estou passando por uma prova aqui, sendo que depois tudo vai ser recompensado. Nós às vezes reclamamos demais, nossa, são tantos processos que eu enfrento na minha vida, é tanta dificuldade que eu passo na minha vida, cadê os momentos bons? Será que é só comigo que acontece isso? Os momentos ruins não vêm só para mim, não vêm só para você, vem para todos. Veio para José. De 4 etapas em sua vida, apenas uma foi boa. Então não reclame que está acontecendo muitos processos. Não reclame que muitas coisas ruins estão acontecendo. Porque se está acontecendo é porque tem um motivo. Porque no final nós vamos ser recompensados. No final tudo vai dar certo. José foi reconhecido por Faraó. José foi um canal de bênção para o povo de Deus, através dos processos. Os processos na vida de José foram importantes. E ele não pôde
escapar de nenhum. Ele não pôde pular de nenhum processo. Ele precisou viver todos. Então, por mais difícil que seja o processo ao qual nós estamos enfrentando nesta manhã, a qual nós estamos enfrentando em nossa vida, por mais difícil que seja, não queira pular. Aprenda com eles. Aprendam com os momentos difíceis, com as dificuldades. Porque por mais poucos que sejam os momentos de alegria, no final vai valer a pena todo o sofrimento. No final vai valer a pena. No final sempre vale a pena. Se nós olharmos a nossa vida, a média da vida humana, vamos pôr aí, são o quê? De 80 a 100 anos que uma pessoa vive. Então, se a gente pôr 100 anos de dor, 100 anos de sofrimento, ainda vale a pena. Porque no final, são uma eternidade ao lado de Deus. O que são 100 anos de dor para uma eternidade de glória ao lado de Deus? O que são 100 anos de sofrimento para uma alegria eterna ao lado de Deus? Então, se na nossa vida nós tivemos um momento bom, já estamos nos lucros. Já estamos vivendo, já estamos vendo uma vida muito boa. Porque no final, por mais sofrimento que passamos, teremos uma eternidade ao lado de Deus. Uma eternidade ao lado do Pai. Por mais que seja doloroso o processo, continue. Porque os planos de Deus não se frustrarão. Nenhum deles. Se Deus prometeu, se Deus falou, é porque vai cumprir. Amém? Aplauda ao Senhor, eu agradeço a oportunidade.